pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Botião com meu comentário para a segunda, que vai virar o mês, né? Segunda vai ser dia 3. Então vamos lá. Aquela batida rápida pelo Ibov, hoje um pouco mais lenta, a gente não tem que ter tanta pressa. Ele está chegando onde a gente queria aqui nas médias, vamos só traçar que ele teve uma descida, uma subida, aqui, foi até as médias, coisa mais linda, e desceu. Maravilhosamente uma descida e subiu, está quase chegando nas médias. Ok? Então a tendência ainda é de baixa. Vamos passar para o índice futuro, que é o que vocês gostam, também está quase chegando nas médias. A gente sempre mostra primeiro o Bovespa, porque muita gente quer saber como que vai a bolsa em si, né? E aqui o índice futuro está quase chegando nas nossas médias, que sempre, por enquanto, elas deram certo. Aliás, as médias hoje no índice futuro foram show de bola. Então, se você quiser vender, espera virar dos 60. Se você quiser vender pelo diário, né? Quer fazer swing trade, não é porque vai bater aqui você sai vendendo. Tem preferência esperar virar no mínimo uns 15 minutos antes de pegar, bater aqui e sair vendendo, ou honesto, nesse intervalo. E vamos ver se no 60 teve alguma virada para compra ou para venda. No 60, aqui a gente tem duas visões. Ou uma subida só, que eu acho que é uma coisa mais certa, ou se você quiser falar que teve uma subidinha aqui, ó, é que, como eu falo para vocês, são poucos candles para a gente poder ver isso. Desceu até as médias e subiu. Então, se você quiser falar que teve essa ondinha aqui, vamos completar, e subiu, ou se você quiser falar que foi uma reta só, estamos virados para a compra no 60. Ok? A próxima compra onde seria? Na região das médias. É onde eu costumo comprar, né? Até para o meu stop, para até colocar o stop aqui, o mais correto seria aqui no fundo. Mas eu entrar aqui no topo, por exemplo, para colocar o stop aqui embaixo, sabe que eu não faço isso, né? E rompimento também, eu prefiro esperar nas médias para o meu stop ficar mais curto. Nos 15. Vamos ver o que a gente teve nos 15. Nos 15 teve uma coisa interessante, a gente vai falar dos 15, mas vamos falar dos 15 aqui, uma tacada só, vamos traçar uma reta aqui. Aí ele desceu vindo até quase batendo nas médias. Faltou muito pouco, mas é uma região, não é um número exato, né? Se fosse um número exato, a gente não tem exatidão, depende de quem está comprando e vendendo. Mas está subindo também dos 15. Então ele vem numa subida. Melhor ponto de compra nas médias e já foi. Aqui o que a gente fez, só que essa entrada já estava por volta de 4h30, ou já estava numa hora que eu já não queria mais entrar, porque eu estava vendendo no 5. Então a gente teve, olha que interessante as médias no gráfico de 5. Ele deu uma entrada, duas entradas, 3 entradas, 4 entradas. Aqui ele ficou até, só que o MACD começou a ficar, aqui a hora que ele começou a querer ir para o vermelho, eu parei de entrar aqui e fiquei esperando ele virar. E o safado não virava, essas médias seguraram muito legal hoje. E eu esperando a virada, não acontecia, até que aconteceu. Ótimo, ele perde fundo, volta até as médias, onde houve uma venda, desce. Aí por que a saída foi nos 650? Agora foi certinho. Porque eu fui no gráfico D15 e falei, galera, lá pro portal do trader, e também lá pro grupo Bovespa, né? Só toma cuidado, eu não sei o futuro se vai passar. Mas eu queria sair antes de bater. Então eu saí um pouco antes, ainda bem, olha que subida que ele deu aqui. E aí no gráfico de 5, onde a gente estava, então eu olhei o de 15 para saber até onde 5 poderia ir. Eu sempre trabalho com 15 e 5, já falei para vocês. Aí ele subiu, estava até com o Márcio Rocha, né, Márcio? Ou o famoso Rocha Trader. E a gente cantou toda essa bola, que foi muito legal. A gente foi na rua, falou, chegou aqui, agora o que falta? Talvez uma última descida. Porque eu tinha um trem aqui passando do gráfico de 15. Ele desceu, nós falamos, vamos ver se agora ele rompe o topo anterior. Subiu e foi a coisa mais linda. Até a gente brincou, se dava mais subida. Então eu esperava isso tudo. O que eu esperava é que ele voltasse aqui nas médias para poder dar uma compra. Mas não deu. Ele foi que... Olha que coisa linda, ele está rompendo o topo lá. Ótimo. Então ainda bem que a gente não caiu nesta pegadinha, sabendo que o gráfico de 15 ainda era subida.
essa reta, essa linha nos ajudou. Olha que interessante e que bacana foram as entradas pelo gráfico de 5. Foram realmente muito legais essa descidinha que a gente esperou acontecer e o zigue-zague foi muito bom. Próxima entrada, e ainda está faltando aqui, outra regra que eu falo para vocês está acontecendo aqui de novo, olha. Ele fez então um rompimento de fundo, aqui, se você quiser falar que o rompimento de fundo daqui, ele rompeu os fundos. E está indo direto romper o topo, ó, rompeu aqui. Eu sei que o dia já acabou, mas, Márcio, você entraria aqui pelo gráfico de 5, sendo que ele veio de um fundo, ele rompeu um fundo, ele não tem teste de fundo. Ele está vindo de um fundo, de um novo fundo, ele está criando um novo topo. Você entra comprado aqui? Não. Mas nem que a vaca espirre. Eu preciso que ele venha até as médias. No mínimo, que ele venha até as médias. Mas comprar aqui nesse rompimento, mas e se ele for lá para cima? Vai sem mim, não tem problema. Mas quando não confio no trader, ou seja, falta um teste de fundo aqui. Aliás, no gráfico de 15 isso aconteceu bastante, né? Olha mais para 15 ou 60. Isso é muito chato. Olha aqui, ó. Ele tem topos maiores e fundos menores. Ou seja, esse vídeo vai ficar um pouco maior, mas tudo bem. Vai. Tá aqui, ó. Ele rompeu um topo e na sequência ele rompeu um fundo. Tá aqui, ó. Veio de um topo, rompeu um fundo. Márcio, você entra nesse rompimento de fundo que veio de um rompimento de topo? Não. Ele precisa voltar até as médias. Aí ele começou a engrenar aqui. Até achei, porque ele ter perdido, e é que você fica na dúvida, né? Ele rompeu o topo e rompeu o fundo. E aí, ele vai subir para descer? Sim, porque ele perdeu o fundo, mas ele rompeu o topo, ou ele vai subir. Então, olha, e ainda tem um topo lá ainda, fundo, lá em cima. Aí fica difícil, gente. Aqui, ó. Se você olhar bem, ele está sem direção, uma direção bacana. Então a gente está subindo por tempos menores. Porque por tempos maiores ainda está complicado. Então, está sem direção. Aqui ele está vendo uma direçãozinha. E eu até pensei que aqui, olha, cruzou as médias para venda, a minha cliente estava no vermelho. Eu estava torcendo para que acontecesse isso, tá? Infelizmente ou felizmente não aconteceu. Segue o trade. Vamos falar do dólar. O dólar fez a mesma pegadinha, a gente contou os dois, tanto o dólar quanto o índice, no grupo Bovespa e no portal do trader, né? É subida. Aliás, o dólar hoje foi o último dia do Q, mas a gente começou a fazer trade no U, né? No código U, e que vai perdurar até setembro. No gráfico 60, claramente subida, e que subida, né? No diário, vamos ver o 60. Pelo menos dá uma outra entrada para quem quer entrar no 60. Não, deu aqui, ó. Aliás, de manhã desceu com tudo, subiu com tudo. Tecnicamente deu trade, mas eu não entrei. Vou mostrar para vocês por quê. Olha que bagunça que tá isso aqui. Só deletar isso aqui, cara. Tem um topo aqui, mas esse topo é antigo, né? Bom, e tem um fundo aqui. Rompeu o fundo, tá querendo romper topo. Aí fica, pra mim, me atrapalha. 60 ou 15, só pra gente ver. E o 5 dá pra ver melhor essa descida aqui, ó. Ele subiu, mas desceu com tanta força. Ele desceu aqui 55 pontos numa tacada só. Foi feio, não sei o que aconteceu. Chegou a fechar o gap aqui? Não chegou a fechar o gap, ele deve ter uns 5 gaps abertos agora. Subiu, desceu, aqui ele deu uma compra. Olha que coisa ruim nos 15. No 5, o que nós tivemos? Olha aqui, ele teve a descida forte e voltou nas médias. Esse é um ponto meu de entrada. Mas, pô, ele veio de um topo, rompeu um fundo, então ele estava perdidão. Dá para entrar aqui? Preferi ficar fora. Foi, voltou. Tem gente que compra aqui no rompimento. Quem comprou nesse rompimento aqui foi legal. Tá? Mas eu ainda estava desconfiado. Ele veio aqui deu uma compra, aqui deu uma compra, aqui deu uma compra e teve um stop aqui, nesse aqui. O que a gente fez? Eu comprei aqui, normal. Mesmo o MACD estando vermelho, ele falou, eu vou tentar aqui. Aí ele deu 5 pontos, saiu no 54. Não, não sei que deu 5 pontos, acho que foi aqui. Bom, e depois deu stop. Ok, deu stop, ele ficou para baixo,
Mas aí você fala, então dava para vender mais? Nessa aqui dava uma venda? A mesma coisa que o índice. Aqui daria uma venda? Não, porque eu olhei o gráfico de 15 e ele estava passando aqui o gráfico de 15. Ó. Então eu falei, bom, é venda pelo de 5, mas é compra pelo de 15. E aí, como é que você faz? E a fim de dia é melhor ficar fora, ficar olhando para ver o que vai acontecer. Não aconteceu muita coisa, ficou de lado, né? Ok? E está aqui de lado. Agora ele precisa decidir. Ele está com os topos menores. Está com os fundos maiores. Você tem rompimento de topo, com rompimento de fundo. Olha aqui, né? Rompeu o topo. Rompeu o fundo. E agora está triangulando. Realmente, não sei falar. Vou esperar segunda-feira ele decidir. Eu não vou decidir por ele. Sai fora. A nossa amiga Petro bateu na média e começou a descida. Né? Pode ser coincidência, mas está ali. Tendência de baixa por enquanto. Até achei que ela fosse cair mais hoje, tá? No 60. No 60. Ela vem de uma subida só. Não vou contar isso um candle apenas como descida. Voltou até as médias dos 60. Agora ele precisa decidir. Ou rompe. Tá bem no meio do caminho aqui, né? Tá assim, ó. Então, ou ele rompe, que continua a média de 60, ou ele rompe para baixo e nós vamos ter, então, virada dos 60. Aí você vai ter no diário descendo e no 60 descendo. Então, para quem quer venda no diário, vai ficar mais interessante. Ok? Até é melhor se tivesse um pouco mais de candle aqui. 10, 10, 11, 12. Eu falei para vocês, os profissionais dizem que é 17, para mim 13 já tá bom, então acho que vai dar candle o suficiente para uma descida. Então, quem está comprado, esperando chegar até as médias, sei lá, acho que chegou. 15, se você acredita que vai mais, continua, lógico. Aqui a gente está só batendo um papo, não sei o futuro. Já o gráfico de 15, vamos falar de 15, podia falar direto para o 5, porque olha o que aconteceu aqui, ó. Vou traçar uma reta só, tá? Mas isso aqui ficou uma canseira. Aí ele subiu e estamos em subida pelo gráfico de 15. Ó, o gráfico de 5, só para vocês terem uma ideia como foi chato essa parte. Olha aqui, ó. Abriu, rompeu para cima, rompeu para baixo, foi para cima, foi para baixo. Aí rompeu aqui para cima. Você garante que aqui vai? Será que vai mesmo? Olha lá. Então a gente fica meio preso quando acontece essas coisas, né? Você não sabe se ele realmente vai. Ele voltou até as médias. Aí rompeu aqui e começou a fazer o movimento. Perdeu força. Aqui foi a hora que eu vendi o índice, né? Ele perdeu. Eu falei, opa, a Petro pode levar o índice. E foi mesmo. Então, por enquanto, nos 5 lateralização. Se pegar esses últimos aqui, lateralização. Mas ele vem de uma descida, é bem provável que ele continue sua descida ou que fique nesse campo chato, né? A nossa amiga Vale, olha o que ela fez, né? Incrível. Bom, ela fez ontem, né? Foi só descida. Hoje ela deu uma subidinha. A Vale teve uma pegadinha. Vou colocar direto no gráfico 5, depois eu caio para os outros. Aqui, ó. Eu estava esperando fechar esse gap aqui embaixo. Nos 14. Cadê o gap? Tinha um gap aqui nos 14, não tinha, gente? Pra mim tinha. Tá bom. Pra mim eu tava esperando ele bater. Peraí, 14 tá aqui embaixo. Será que eu estou ficando louco? Bom, então esquece. No diário, então. Vamos lá. Tinha um gap aqui. Tenho certeza, a gente vai ver. Então eu pensei em entrar nos 14 e para que ele subisse. Ele não bateu, bateu 14,6. Eu ia entrar numa put, estava 38 centavos. Só que eu queria que ela batesse aqui, eu ia entrar por volta dos 35 centavos. Acho que se ela batesse aqui, antes começou a subir. A tendência ainda é de baixa, tá? E de 38 centavos foi para 70 centavos. Tá? Eu ia pegar nos 35.
ela foi para 70 centavos. Ah, tudo bem. Melhor não ter entrado do que perdendo. A tendência ainda é de baixa, eu esperava até as médias, até romper um pouco mais que a média. Em compensação, desceu com tudo. O viés ainda é de baixo. Aqui tem um candle verde, não sei para onde vai. Mas por enquanto, o viés é bem de baixa para Vale. Chegou a abrir aqui em cima por causa de resultados e não foi muito feliz. No 60. No 60 a gente comentou ontem que ela desceu forte, mas que ela merecia ainda, pelo menos, uma subidinha. Eu esperava até ela um pouquinho mais para cima. Não sei se ela vai chegar num dia só. Eu esperava ela um pouquinho mais para cima. Porém, tá aqui o meu gap, ó. Tá aqui. Então eu esperei fechar esse gap. Que o pessoal começou a comprar antes de fechar o gap, né? Tem mais gente que vê e começa a comprar antes e não deixa fechar o gap. Aí subiu com tudo, é uma pena. Foi até as médias onde a gente esperava um pouquinho mais. Talvez ela desça, depois suba, mas agora estou esperando Bom, ela lateraliza tanto aqui, ó. Eu esperava ela um pouquinho mais para cima ainda. Vamos ver se vai acontecer. Nos 15. Nos 15 lateralizou. Estava esperando romper este fundo ou topo. As médias começam a cruzar para cima, começou a ficar verde, mais um motivo para achar que ela ainda é um pouquinho mais para cima. Mas não foi ainda. Nos 5 lateralização, né? Vou olhar os 5, mas você vê que sem direção. Ok, que teve alguma coisa interessante nessa Vale? Não, só realmente esse fechamento do gap. Aqui, agora apareceu. O fechamento do gap que eu queria ter entrado, o risco ia ser de 10 centavos, postei para vocês, né? Ia ser um risco de 10 centavos, na realidade não ia entrar na Vale, eu ia entrar numa call de Vale, numa opção de compra, e se ela batesse 13,90, eu saía da opção de compra, entendeu? Para não tradear a Vale direto. E minha esperança era de pegar nos 35 e pelo menos aqui nos 70. Aqui que ela chegasse por volta de R$1, ia ser muito lindo. Infelizmente subiu antes do que eu esperava. No caso de alguns centavinhos ela subiu. É a vida. Pessoal, grande final de semana para vocês e até segunda. Tchau, tchau.